Olá, querido aluno. Hoje nós vamos começar um novo conteúdo. Até então vocês não tinham estudado literatura, então vamos começar agora o primeiro ano para valer. E nosso primeiro conteúdo de literatura é sobre o trovadorismo, primeiro movimento literário de Portugal. Então fiquem ligadinhos na nossa videoaula que começa agora. Olá, querida aluna GWA, tudo bom com vocês? Então, começamos mais uma semana de estudos domiciliares. Como a gente não poderia ficar de fora, estou gravando essa videoaula sobre funções da linguagem, tá? Primeiro ano. Fiquem ligadinhos, nosso primeiro conteúdo de gramática referente à nossa matriz curricular do primeiro ano. Então, fiquem ligados que nossa aula começa agora. Então, gente, como eu havia falado, nossa aula hoje é sobre o trovadorismo, né? O primeiro conteúdo do primeiro ano. Acabamos o nivelamento, então agora vamos começar com nossa matriz curricular referente ao primeiro ano, certo? Então, nosso primeiro conteúdo de literatura é o conteúdo do trovadorismo. O trovadorismo, ele aconteceu entre os séculos 12 e 14 aproximadamente. A gente sabe que datas históricas, elas são datas aproximadas, né? E esses séculos, eles se referem à Idade Média. Nós temos como contexto histórico para esse período do trovadorismo, que coincide com a origem de Portugal, a reconquista da Península Ibérica. Esses conteúdos, eles são vistos na parte de história, e também surge a linguagem de Portugal e Galiza. Nós vamos perceber que na manifestação do trovadorismo, que são as cantigas, elas são cantadas não na língua portuguesa, mas na língua galego-portuguesa, certo? E nós vamos ter uma sociedade organizada da seguinte forma: nós vamos ter aí a presença do feudalismo e do teocentrismo. O que é o feudalismo? O feudalismo era um sistema econômico, onde as pessoas da nobreza ou da classe mais alta da sociedade davam às pessoas que tinham uma condição inferior lotes de terras. E esses lotes, eles eram chamados de feudos. E serviam para quê? Para que essas pessoas que tivessem menos condições, participassem aí da base da pirâmide, elas pudessem cultivar essa terra. Eles não pagavam nenhum tipo de aluguel em dinheiro, era meio que um sistema de troca. O que era produzido, parte iria para o clero e para a nobreza, e parte ficava com eles. Era um sistema meio que de permuta. Tá? Então, o feudalismo era esse sistema de permuta dos produtos cultivados nos feudos, que eram os lotes de terra, por isso o nome feudalismo. E também era muito marcante na Idade Média o teocentrismo. O que é o teocentrismo? É quando Deus está no centro de tudo, Deus está no centro do mundo. Por que eu digo que Deus está no centro de tudo? Deus está no centro do mundo. Porque na Idade Média, principalmente, a gente vai perceber a presença da igreja como determinante, como aquela que vai mandar e desmandar na sociedade. Tudo o que a população deveria fazer era dito pela igreja, certo? Então, o teocentrismo é uma teoria de que Deus está no centro de tudo e, logicamente, a igreja mandava e desmandava. E aqui nós temos a base da pirâmide da sociedade da época. Nós vamos perceber aqui que na base da pirâmide nós temos as pessoas, os escravos livres e os servos. Os servos, eles eram chamados de vassalos. Nós temos no meio da pirâmide o senhor feudal, que eram chamados de suzeranos. E no topo da pirâmide, o clero e a nobreza.
Como eu falei para vocês, o sistema de feudalismo, esse sistema era feito mais ou menos entre senhor feudal e livres e servos, tá? Por eles terem essa relação entre eles era chamada de vassalagem, certo? Vassalagem era uma relação de submissão entre o senhor feudal e os escravos livres e os servos.